a sua Bíblia comigo no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Pode ser do versículo 3 em diante. Acredito que o Anderson vai projetar para nós na tela, mas quem não tiver a Bíblia pode acompanhar na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. O rei ordenou, do versículo 3 em diante, tá? O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Pule para o versículo 8. Diz assim: Daniel, porém, decidiu, repita comigo, não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Coloque sua mão no coração. Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante da sua palavra. E mais uma vez, estamos aqui para cumprir o teu propósito, Senhor. Eu sei que nessa noite, Espírito Santo, você quer trazer um entendimento profundo para a tua igreja, para que nós possamos avançar mais contigo, voltar às nossas origens, voltar àquilo que tu nos chamou para ser, quando estávamos no jardim, ao qual nós perdemos, e Jesus nos deu redenção, nos deu uma nova chance, nos deu um novo caminho, mas a gente tem uma facilidade em perder esse caminho, Senhor. Nos mostra nessa noite, nos direciona nessa noite e nos orienta. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deixa eu falar com você rapidinho sobre essa história para te contextualizar a respeito do que está acontecendo aqui. Talvez essa vai ser uma das mensagens mais importantes de todo esse tema. E a gente já escutou bastante coisa aqui, mas nós estamos ainda no tema o poder do reino. E hoje nós vamos entender algumas coisas muito importantes. Por que o poder do reino não se manifesta nos dias de hoje, como se manifestava antigamente? Por que as igrejas estão tão frias? Por que nossas crianças estão tão rebeldes? Por que nossas crianças estão tão desorientadas? E você vai entender uma coisa muito profunda nessa noite. Primeiro, deixa eu te contextualizar a respeito desse texto. O povo judeu era um povo educado por Deus. Eles tinham recebido uma educação do céu. Essa educação do céu é a mesma que eu e você recebemos agora neste tempo. Só que antigamente ela estava numa lei escrita num pedaço de papel, e agora o Espírito Santo escreve ela dentro do nosso coração. Você consegue compreender isso? O que é para um, muitas vezes não é para outro, porque o Espírito Santo vai escrevendo conforme o andar de cada um, conforme a experiência de cada um, conforme a vivência de cada um. Por exemplo, nós tivemos um caso aqui. O Jonathan e a Amanda levou 15 anos para o Espírito Santo escrever na tábua do coração deles que eles precisavam resolver essa situação. Entende como é que funciona no reino hoje? 2 mandamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E o resto? Os judeus tinham 613 leis. Tudo é escrito no seu coração, e o Espírito Santo vai fazendo isso à medida que você caminha, à medida que você se entrega, à medida que você vai entendendo as coisas do reino. Ok, mas os judeus tinham 613 leis. Quando eles foram presos, porque Deus estava trazendo um juízo sobre eles, eles foram para a Babilônia presos, e no meio desse grupo foi algumas pessoas que serviam a Deus com honestidade, com devoção, que era o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles chegam lá, e a primeira coisa que acontece é o rei determinar uma alimentação para eles. Aí você vai falar assim: puxa, mas eles estavam num país estrangeiro, eles não poderiam exigir nada, estavam presos, e o rei ia dar de boa vontade a sua comida que ele comia na própria mesa para eles. Poxa, isso é uma coisa boa, uma coisa legal, uma bênção, alguns iam interpretar. Olha a oportunidade que está me surgindo aos meus olhos. Porém, eles tinham uma lei escrita, e eles sabiam que eles não podiam se alimentar daquelas comidas. Mas eu garanto para você que milhares de judeus se contaminariam
ou se contaminaram. Talvez algumas pessoas ali que estavam no meio, porque tinha centenas de pessoas que eram do palácio, comeram. Mas a Bíblia só relata 3 pessoas que não comeram. Só 3. E esses 3 decidiram não se alimentar daquela comida. Porém, como eles estavam presos, eles não podiam exigir muita coisa, Daniel vai lá e faz um acordo com o carcereiro. E a Bíblia diz que Daniel achou graça diante do carcereiro. Por que Deus faz essas coisas? Quando ele olha para o coração, ele vê alguém com boa vontade de fazer a sua vontade, de fazer o que está na sua palavra, Deus abençoa, abre portas, coloca conexões, até de pessoas que não servem a ele, para te abençoar. E aí, Daniel consegue o favor do carcereiro, ele fala assim, vamos fazer um acordo, nos dê durante 10 dias apenas frutos da terra, apenas legumes, apenas verduras, apenas frutas. É só isso que nós vamos comer e água. E o carcereiro ficou um pouco preocupado, porque ele falou assim, olha, se vocês aparecerem diante do rei e ele ver que vocês estão magros, eu morro. E aí Daniel consegue esse acordo, mas faz só 10 dias. E eles fazem aqueles 10 dias, e talvez muitos de vocês conhecem a história. É interessante que ao final dos 10 dias, como Deus faz as coisas, talvez isso não estava acordado, o rei manda chamar todo mundo, deixa eu dar uma olhada nos prisioneiros aí, deixa eu dar uma olhada no pessoal, e quando o rei chega, e olha todo mundo, fala assim, mas por que esses daqui, os 3, estão tão mais saudáveis que os outros? Por acaso você não está alimentando os outros direito? Aí o carcereiro, não rei, eles estão sendo alimentados. E aí aquilo demonstra o milagre de Deus na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, em cumprir a sua vontade e cumprir o seu querer. E eles permanecem fazendo aquilo por aproximadamente mais 3 anos. Na verdade, a Bíblia relata 3 anos. O judeu jamais comeria aquelas comidas. Ele não come carne de porco, ele não come alguns tipos de animais, como coelho, como outras coisas, não come. Eles não comem nada que é de crustáceo, de camarão, de nada de frutos do mar. O judeu tem algo para guardar. Aí você vai falar assim, tá bom, pastor, mas isso é Velho Testamento. A gente precisa cumprir essas coisas, porque aí tem igrejas que fazem isso. A Adventista, por exemplo, é uma igreja que faz isso, cumpre à risca o que está no Velho Testamento. Aí vem Jesus e fala o seguinte, olha, o que contamina o homem, você lembra dessa parte? Não é o que entra, mas é o que sai. Ok? Aí, no concílio de Jerusalém, que acontece após Jesus ter morrido, Paulo começa a pregar, Pedro começa a pregar, porém, há uma divergência teológica sobre eles a respeito do que os cristãos novos precisavam cumprir. Se eles tinham que cumprir a lei judaica ou não. Acontece o concílio de Jerusalém. Naquele dia, Paulo enfrenta Pedro e ele veemente defende a respeito dos gentios, que somos nós, que nós não fomos ganhados pela lei. Então, nós teríamos que ser livres, porque a nossa lei é Jesus, é a cruz. Ok, eles concordam sobre isso. E ali é apenas acordado uma única coisa a respeito de restritivo de alimento. A respeito da carne sufocada, do sangue. Não sei se você sabe disso, mas murcilha é pecado comer, biblicamente falando. Tá. Isso foi decidido no concílio de Jerusalém. Ok, acabou-se por aí, então nós podíamos comer tudo, e podemos comer tudo. Mas eu quero falar para você que algum tempo atrás eu tive uma experiência com Deus. E essa experiência envolveu um sobrenatural com Deus. Tem gente que quando escuta esse testemunho fala assim, eu também quero, pastor. Só que é a ponta do iceberg só. Mais ou menos em 2016, eu comecei a orar ao Senhor e pedindo para Ele uma experiência única, uma experiência pessoal com Ele. Porque eu olhava para as coisas da Bíblia e falava assim, Senhor, é tão incrível ver essas histórias bíblicas, mas eu queria vivenciar uma. Eu queria experimentar uma pessoal contigo. E de 2016 para frente a minha oração não mudava, era somente essa. Eu lembro que eu chegava a gente faz aqui todo ano me ajuda, pastora? Projeto de vida. A gente faz todo ano projeto de vida. E eu esquecia tudo financeiro, esquecia tudo familiar, eu só queria saber do espiritual. Eu só preenchi o espiritual. Deus, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero ser uma arma poderosa nas tuas mãos, eu quero ter uma experiência incrível contigo. E era só isso que eu pedia. No ano de 2021 aconteceu uma experiência. E eu ouvi a voz de Deus, não da maneira como a gente ouve o Espírito Santo hoje, que é um pensamento, que é uma ideia, mas literal. A voz dele literal. E eu posso garantir para você que quando a Bíblia fala o som de muitas águas, é de fato aquilo. É algo muito semelhante.
Alguém me perguntou esses dias, mas o que você sentiu no teu corpo? Eu senti como fosse descargas elétricas em cada palavra. E aí o que ele falou? Acho que muita gente me pergunta isso. Ele só falou que está na palavra de Deus, não falou absolutamente nada fora da palavra. Só que assim, vou tentar resumir a experiência na primeira palavra. Eu estava achando que eu ia morrer, porque começou o meu corpo formigar da ponta dos pés e começou a subir o formigamento. Na hora eu pensei que eu estava tendo um derrame. Quem já teve uma experiência como essa sabe que é parecido. Começou um formigamento. E aquele formigamento começou a subir. Eu estava deitado, tentando dormir. E aquele formigamento começou a subir, de repente ele chegou aqui em cima na minha cabeça. E de olho fechado, não sei te explicar isso, mas parecia que a minha mente estava se apagando. Ela foi fechando. E de repente ficou só uma luzinha no fundo. Com o olho fechado isso, gente. Não era o olho aberto, mas eu sentia que a minha mente estava desligando. Eu pensei, estou morrendo. Estou saindo, indo daqui. E essa luz deve ser a luz no fim do túnel. E aí de repente eu escutei a voz dele. Ele falou assim: sai da tua tenda. Ele só falou isso, gente. Mas foi uma coisa, tremeu tudo por dentro. E ao mesmo tempo, eu já falei isso para vocês, mas eu preciso repetir, porque tem pessoas novas. Quando o Espírito Santo fala conosco hoje em dia, e ele fala através de um pensamento, como que você consegue decifrar que é ele? Porque a palavra que ele fala para você te une a passado, presente e futuro. Só ele consegue fazer isso. O diabo não consegue fazer isso, você não consegue fazer isso. Nenhum, como é que eu falo o nome daqueles coach ou aqueles caras que mexem na mente? Psiquiatra, não consegue fazer isso. Somente Deus consegue fazer isso. Uma única palavra te une a passado, presente e futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele falou, sai da tua tenda, eu lembrei da passagem de Abraão, em coisas de segundos. Eu lembrei da passagem de Abraão, mas eu lembrei que eu estava dentro de uma tenda, eu estava limitado, eu estava vivendo uma limitação espiritual. E quando ele pediu para mim sair da minha tenda, ele estava querendo dizer em relação ao futuro, aquilo que ele ia me mostrar. E depois ele começou a falar outras coisas, mas tudo dentro da palavra de Deus. E todos os versículos que ele falava me ligavam completamente a parte da minha história, tanto do passado, quanto do presente, quanto em relação ao futuro. Quando terminou, aquilo durou aproximadamente uns 15 segundos, não mais do que isso. Eu lembro que eu levantei da cama e fiquei em choque por aproximadamente 1 hora ali do lado da cama, sem falar nada. Eu fiquei impactado. E aí eu lembro que eu consegui levantar e comecei a pensar sobre tudo aquilo. E dali para frente a minha vida começou a ter uma experiência totalmente diferente. Eu não conseguia dormir. Eu dormia aproximadamente 1 hora, 2 horas por dia no máximo. E eu não conseguia dormir. A minha mente não parava. Alguém já assistiu? Eu até perguntei para uma pessoa um pouco tempo atrás. Alguém já assistiu aquele filme No Limite? É isso, né? Sem Limites, desculpa. Um filme que um cara toma uma pílula, e aí aquela pílula ele fica completamente diferente, ele começa a acessar o cérebro dele 100%, e ele escreve um livro numa noite, ele começa a investir na bolsa de uma maneira completamente diferente, um filme incrível inclusive para a gente assistir, só que começa a ter alguns efeitos colaterais. Eu senti como se fosse exatamente isso. Eu acessava todas as informações da minha mente num período muito rápido. Eu lembrava de coisas, por exemplo, eu lembrava da Bíblia toda. Eu lembrava tudo, imediatamente. E várias experiências começaram a acontecer nesse ponto. E eu entendi que eu estava vivendo no Espírito. Eu entendi que o estado, quando Deus falou comigo, Ele ativou o meu espírito de uma maneira diferente e ela sobressaiu sobre a minha carne. Então eu comecei a vivenciar sobre o Espírito. E eu lembrava de várias passagens de Jesus que explicavam isso. Por exemplo, você lembra Jesus falando? O Espírito está pronto, porém a carne é fraca. Quer dizer que para viver no Espírito, a tua carne vai sentir. E vai sentir muito. A pastora chegou até a querer marcar um médico para mim, porque estava muito sério o negócio. O fato de eu não dormir, o fato de eu ficar naquele, a gente chamava de 100 por 1, né? 100 por 1, produzindo daquele jeito o tempo todo, começou a dar sensações no meu corpo, começou a estourar feridas na minha boca, começou a dar cãibras, dores horríveis na minha panturrilha, começou a dar dor nas pálpebras, começou a acontecer um monte de efeito colateral. Porém era engraçado que tudo que acontecia eu clamava ao Senhor e Ele me dava uma direção, e tudo eu resolvia com coisas que eu já tinha em casa.
Era impressionante, a pastora ficava impressionada, porque eu estava lá, de repente eu sentia alguma coisa, deu uma ferida na boca. Quando eu ia olhar na caixinha de remédio, tinha lá um remédio, falou, quando é que tu comprou isso aqui? Não sei, estava lá o remédio para a ferida da boca, exatamente, e tudo acontecia exatamente certo. Daqui a pouco eu comecei a ter dor nas pálpebras, eu lembrei, poxa, as mulheres usam pepino, vai funcionar. Eu fui lá e botei pepino, e interessante, não é pepino, porque a gente nunca compra pepino, a pastora sabe, a gente não usa na salada pepino. De repente, um dia antes, nós vamos no mercado, eu olho para o pepino e falo assim, vou levar pepino. No outro dia, começa a me ter dor nas pálpebras. Olha só que coisa incrível. E aí eu falei, agora eu entendi porque que eu peguei o pepino. E aí eu coloquei o pepino, fiquei que nem uma donzela, assim e tal, e melhorou, realmente melhorou. É uma coisa que já tem na própria natureza, para a gente melhorar a nossa saúde. Beleza, passou aquele período, e eu lembro que aconteceu uma coisa incrível comigo. A sensação dos alimentos. O meu paladar, ele aumentou em torno de umas 20 ou 30 vezes mais. Então, eu não conseguia comer produtos industrializados. Nada. Eu tomava uma Coca-Cola, coisa ruim. Homem. Eu lembro que a primeira vez que eu senti, a gente foi comer alguma coisa, eu fui colocar o ketchup. Quando eu coloquei o ketchup, eu dei uma mordida, falei, está estragado esse ketchup. Aí a pastora, não, amor, tá legal, deixa eu ver aqui. Experimentou, não, tá bom. Eu falei, não, está estragado, vocês deixaram fora da geladeira, estragou. E o meu paladar mudou completamente. O café, até hoje a gente tem essa cultura lá em casa, a pastora, a água ebolia, e eu sentia, queimou o café. Eu sentia que tinha queimado porque a água estava muito quente, então queimava o pó. Isso é comprovado que quando você coloca água quente, mas eu sentia isso forte. Não, esse café está queimado. Não está queimado. Aqui, está bom? Não, está tudo queimado, não quero isso aí. Aí depois eu fui pensando, falei assim, acho que talvez tenha a ver com a água. Se eu colocar água mais fria, e deu certo, daí eu consegui tomar o café. Mas as outras coisas não conseguia comer nada industrializado, absolutamente nada. Beleza, passou aquele período. E Deus falou para mim que aquilo tinha um prazo de validade. Ele falou que ia ocorrer até tal dia. A pastora já estava querendo marcar um médico para mim. Eu falei assim, espera mais um pouco, que Deus falou que vai até tal dia. Ela falou, não, tudo bem, se passar de tal dia, tu vai no médico. Eu falei, então tá bom, fechou. E exatamente, numa terça-feira, quem vai lembrar disso aqui, estava aqui presente, a gente veio e deu uma escola do reino aqui. Essa última escola do reino, eu vim, ministrei ela, e quando eu fui para casa à noite, eu dormi incrivelmente, e a partir do outro dia, cessou. Todo esse poder que tinha de Deus, que estava acontecendo em mim. E eu fiquei tentando entender por que eu passei isso. Qual o objetivo de Deus? Tudo bem, a experiência foi incrível, mas devia ter algo mais, porque nada se resume a nós mesmos, e sim ao reino. Tudo que nós passamos tem a ver com o reino dele, com mais pessoas. Ele quer conectar isso com mais pessoas, mas até então, pastor Antônio, eu nunca tinha entendido isso, de uma forma particular. E algumas semanas atrás, o Espírito Santo tem me incomodado a respeito dessa ministração, a respeito do alimento. E várias coisas foram concordando, pessoas me perguntando coisas sobre isso durante a semana. Parentes que eu fui visitar e falaram exatamente sobre isso. Então várias coisas foram concordando para que eu entendesse que Deus queria comunicar à igreja sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Baseado na experiência que eu tive, eu posso comprovadamente dizer para você o motivo porque nós cristãos estamos tão frios atualmente. Porque os nossos filhos, os nossos adolescentes não sentem a presença de Deus. Isso não é normal. Normal é sentir a presença de Deus. Normal é vir para um culto e pessoas serem curadas, pessoas serem tocadas por Jesus. Isso é normal no Evangelho. Isso que nós estamos vivendo hoje não é normal. Eu lembro que no meu tempo, em que eu era adolescente, você deve lembrar disso, a gente ia para as vigílias, a gente via folhinha se acendendo, vinha galinho se acendendo, vinha tantas experiências, vinha anjo. Faz tempo que eu não vejo alguém falando que vê um anjo. Demônio está cheio de gente vendo, mas anjo... Demônio está em promoção. Mas anjo está difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Essa experiência que eu passei me provou o seguinte: Deus naquele período estava me santificando através do alimento. Por isso que Ele amplificou os meus sentidos. Porque eu não conseguia comer alimentos. Deixa eu falar uma classe para você, me ajuda lá, Anderson. Nós temos 3 classes de alimentos hoje. Mostra a primeira classe, os in natura. Esses alimentos são alimentos que Deus criou.
Aí você vai falar assim, mas tem agrotóxico, não consegue, o interior não consegue modificar, porque Deus criou. O ser humano não consegue modificar aquilo que Deus criou. Isso daqui, qualquer coisa que está na terra, faz bem para você e para mim, e edifica o nosso espírito. Coloca o segundo tipo de alimento, os processados. Esses tipos de alimentos aqui, eles são alimentos que vão ter ou vinagre, ou açúcar, alguma coisa para conservar eles. Eles passaram por um processo onde existe algum agente ali que vai conservar. Muitos deles estão no estado natural ali, mas tiveram algum agregado para eles terem um conservante a mais. São os produtos processados. O problema está aqui. Vira a próxima página. Esses são os alimentos ultraprocessados. E você conhece bem eles. A gente acaba alimentando os nossos filhos com eles. Nós nos alimentamos bastante deles. Eu estava vendo uma matéria hoje, depois eu posso até encaminhar na igreja. Incrível, gente. Com toda a tecnologia que nós temos, com toda a parte científica que nós temos, as descobertas, nenhum cientista conseguiu provar nada a respeito desses alimentos, ou estudou sobre esses alimentos para saber o que isso aqui faz no nosso corpo, ou que a química que tem nesses alimentos faz no nosso corpo. O que me leva a entender duas coisas: ou a indústria de alimentos é muito poderosa e não deixa ninguém pesquisar sobre isso, mas não consigo ver muita forma, porque sempre tem um cientista que quer ir mais longe, que quer descobrir alguma coisa diferente. Ou Satanás, através de leis, através de tanta coisa que ele pode ter criado, usando os nossos políticos, usando as pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas, protegeu isso e criou um sistema onde eu e você estamos nos alimentando desses alimentos. Eles estão sujando a gente e inibindo eu e você de acessar o nosso espírito. Faz sentido? Faz sentido? Aí você vai descobrir que religiões no mundo inteiro, não estou falando só de cristianismo, eles têm uma abstenção desses alimentos para eles terem uma experiência espiritual. Eu descobri, fazendo algumas pesquisas, que tem uma planta na Amazônia, e não existe só na Amazônia, existe também no México, existe em vários lugares do mundo, e essa planta corta essa inibição que esses alimentos trazem, e as pessoas têm uma experiência espiritual. Porém, olha que incrível, né? A primeira coisa que eu pensei, vou trazer para a igreja para nós tomar. Eita glória, vamos rodar no poder aqui. Porém, existe uma situação que acontece, e os estudos pesquisados, quem usa esse negócio é só o pessoal do mal, é só coisa do satânico que usa ele, para as pessoas pularem uma etapa, e aí eles acessam. Existe uma situação que aconteceu, inclusive com o neto do Chico Anísio, não é qualquer pessoa, que ele foi experimentar esse negócio, só que ele foi com uma experiência de ter algo espiritual. O cara não bebia, o cara não fumava, o cara não fazia nada, e ele foi lá com uma vontade de ter uma experiência espiritual. Ele teve um surto psicótico e nunca mais voltou, e morreu depois de pouco tempo. O que me leva a crer que talvez Satanás só permite que as pessoas acessem esse lado espiritual se for para servir a Ele, se for para adorar a Ele. Se for para Deus, morre. E nós cristãos, será que nós precisamos dessa planta? Será que nós precisamos de algum artifício? Existe uma coisa que está dentro de qualquer ser humano, que é o espírito. Você já leu na Bíblia que quando uma pessoa morre, seja ele um assassino, seja ele um estuprador, seja ele quem for, o espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus. A alma, aí, ou vai lá com o caramunhão, né? Se a pessoa for uma pessoa que não tem Jesus, ou se não, vai para o céu. Mas o espírito, que é a parte de Deus que vive dentro de nós, volta para Deus, indiferente quem a pessoa seja. É isso que a Bíblia me afirma. O que me leva a crer que dentro de cada ser humano tem uma partícula de Deus. Tem uma parte de Deus vivendo dentro de nós. Porém, isso explica porque quando as pessoas tomam esses chás, quando elas
até quando fumam maconha, eu acho que acessa isso. Elas se sentem tão bem, porque elas estão acessando o espírito delas, que é a parte de Deus que está vivendo dentro delas. Porém, esse espírito não está vivo, ele está morto, ele está adormecido. Ele não tem contato com Deus. Eu vou tentar te explicar de uma maneira mais prática. Se eu hoje tenho uma tecnologia aí de energia, sei lá, bateria de lítio, que dura mais, né? Eu carreguei ela na tomada, quer dizer, Deus carregou lá no céu. Esse espírito está carregado com um sopro de vida. Uma vez que ele vem aqui na terra, ele até perdura, mas ele não tem a mesma performance de um espírito que está conectado na tomada. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo entra dentro de você e ele vivifica o teu espírito. Quer dizer que a partir de agora você está plugado direto na fonte, que é Deus. E isso tem um acesso incrível. É como se fosse uma internet aí, um 6G, que vai vir daqui a pouco aí. É muito rápido. Porém, esses alimentos aqui, ó, causam inibição. E eu e você não conseguimos acessar o nosso espírito. E aí a gente fica correndo atrás de profetada, fica correndo atrás de informação, fica correndo atrás de um monte de coisa, e não consegue resolver os nossos problemas. Porque o ser humano ele não foi feito para andar dessa forma, ele foi feito para ativar o espírito, que é a parte de Deus que está vivendo dentro dele. Por isso que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós acessamos o nosso espírito, as respostas para a nossa vida vêm. Uma vez eu estava aqui e o pastor Nicolete comentou algo comigo, falou assim, sabe, Robson, o pastor Nicolete é o nosso líder da igreja, presidente da igreja. Ele falou assim, sabe, às vezes a gente fica batendo tecla nas pessoas aí, e tentando ensinar elas a respeito do reino, a respeito do evangelho, e a pessoa vai na imersão, e um toque de Deus, ela muda completamente de vida. Mas por quê? Porque na imersão, nós estamos em janeiro, já começou o processo de jejum e oração pela imersão, e é um relógio de 24 horas, não para, porque aí quando a gente chega lá em maio, céus abertos, foi pago um preço, um preço de oração, um preço de jejum, para que vocês, quem for lá, receba algo diferente de Deus, seja tocado no seu espírito, seja avivado. E aí muitas vezes, não é para todos, porque tem a ver com liberdade, tem a ver com fé, tem a ver com não duvidar na sua mente. Acessa o teu espírito, e o teu espírito é vivificado, e você volta de lá com a mente esclarecida. O que ia demorar anos para a gente conseguir aqui fora, você esclarece, porque o teu espírito ele já está pronto para viver o melhor de Deus nessa terra, para ir mais além, para conquistar, para avançar, para resolver todos os problemas que talvez você ache que tem. Mas vamos fazer uma coisa? Beleza. Eu te trouxe aqui nessa noite, aliás, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, e eu estou te pregando essa mensagem, e você está olhando para tudo isso aqui. E qual que é a resposta para que a gente consiga? A gente vai ter que dar um choque aí, para que a gente consiga sair dessa corrida de ratos que nós se enfiamos. Todos esses alimentos aqui, se você lembrar aí, vamos tentar usar aí 15 anos atrás, não, tem que ser mais, tem que ser um pouquinho mais, uns 20 anos atrás. Você não tinha acesso a quase nada disso aqui, a gente comia tudo coisa natural, porque não dava, não tinha dinheiro também, né? Então tinha que comer o feijão com arroz, o normal ali, deu, né? Eu lembro que a mãe comprava uma bolacha recheada, era uma bolacha por mês inteiro. Aí o que acontecia, a gente não tinha essa química toda no nosso corpo. Você sabia que o teu organismo ele se limpa rápido? Se você fizer 3 dias de jejum, 72 horas, existe renovação celular. E o teu organismo já começa o processo de limpeza. Eu fico assustado com a quantidade de cristão que não jejua. Nunca. Eu falei com uma pessoa que serve a Jesus 30 anos. E ela falou que nunca fez um jejum de 24 horas. Eu olhei e falei assim, não acredito. Uma coisa tão básica. A Riane tem 12 anos e faz jejum de 24 horas. E é assustadora a quantidade de cristão que não faz. E aí o que o jejum vai te fazer? Ele vai te limpar dessas cacalhadas todas aqui. E aí você vai ter acesso ao teu espírito. Por isso que o jejum é tão importante na vida de um cristão. Não existe outro motivo. Mas eu vim nessa noite aqui para fazer algo a mais com vocês.
Esses dias atrás, tive uma conversa muito legal com o pastor Antônio, e ele me falou que para uma pessoa mudar, só dando um choque de realidade. E é possível, se a gente tomar uma atitude nessa noite, eu vou propor um propósito com a igreja, para que a gente faça junto. É muito melhor quando você faz junto. Você vê outras pessoas fazendo, você se anima a fazer junto, porque isso tem uma força diferenciada. E o meu propósito com você é, a partir de amanhã, nós começarmos um jejum parcial. Esse jejum de Daniel, se alimentarmos de comidas somente do primeiro grupo, somente frutas, verduras, legumes. Sal pode? Óbvio que sal pode, mas açúcar é processado, extremamente processado. Açúcar não, daí você tira fora. Puxa, pastor, mas como é que eu vou fazer se eu tiver vontade de comer um docinho? Come uma banana. Passa na hora. Aliás, tem até um segredinho. Você pega a banana, coloca no micro-ondas, daí tem gente que fala assim, pastor, mas o micro-ondas não sei o quê. Micro-ondas é só ondas igual de frequência de música, que não tem nada a ver com onda de radiação. É onda de frequência igual que sai da guitarra aqui, só que ele faz mais fininha e aí ele cozinha os alimentos. É isso que acontece no micro-ondas. Você põe uma bananinha no micro-ondas, joga, depois tira, 1 minutinho, joga uma canelinha em cima, top, passa a vontade de doce na hora. Então existe muita forma da gente fazer. A gente já fez esse jejum aqui com a igreja, o jejum de Daniel, só que eu quero propor uma coisa muito mais diferenciada. Eu creio que Deus, Ele tem algo para ativar em nós, e Ele me deu uma data em que eu precisava cumprir algo para Ele. Que data que é, pastora? Dia lá da conferência? Dia 11 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro, eu quero fazer uma conferência na igreja. E essa conferência, ela vai tratar sobre 3 assuntos: o familiar, o espiritual e o financeiro. O nome dessa conferência, depois eu vou precisar que me ajude o pessoal da mídia aí, Chamados para Vencer. Eu creio que se a gente tomar uma atitude agora, e eu quero colocar uma cláusula nessa conferência, não tem custo, não precisa trazer nada, você só precisa fazer o propósito de jejum. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir ministrar para pessoas que não estejam comprometidas em mudar completamente de vida, em ganhar um choque de realidade, em ter uma ativação de Deus. E eu automaticamente sei que se as pessoas se comprometerem e fizerem esse jejum até o dia da conferência, nós vamos ter uma experiência incrível aqui. Deus vai nos ativar de uma forma incrível, vai ativar o passo que demoraria anos para a gente vai conseguir ativar em pouco tempo, mas precisa haver um sacrifício, e você precisa estar limpo dessas impurezas, para que o teu espírito seja ativado, para que a tua alma entenda, para que Deus fale com você de uma maneira diferente. Então eu queria fazer esse pacto com vocês, de a partir de amanhã, a gente começar, vai dar 14 dias, 14 dias que você vai se desintoxicar, fazer um detox aí, né? As mulheradas gostam dessa palavra. E aí você vai comer. Não vamos começar amanhã já. Já começar amanhã, que já dá um girai aqui já e já vai com tudo. A pastora quer aliviar, vamos começar na quarta. Fala, não, deixa lá, ó. Não, mas não damos jeito. Amanhã nós já saímos, compramos as coisas. E aí você vai estar com fome, você vai correndo lá no mercado e compra. Gente, a gente dá um jeito. Se for para Deus, a gente dá um jeito. O que eu quero fazer com você é que você viva uma experiência incrível na tua vida. E eu trouxe aqui dados. Depois eu vou mandar no grupo que a gente vai montar desse pessoal do jejum, um documentário inteiro que eu assisti de um jornalista, o único no mundo que fez esse experimento. O cara queria saber o que esses alimentos causavam na nossa vida, os alimentos industrializados. E ele foi lá e fez uma experiência de 4 semanas, comendo 80% da alimentação, aqueles alimentos. Só que olha que legal, o cara vivia uma vida saudável, ele comia em torno de 20% de alimentos hiperprocessados e em torno de 80% de alimento natural, ou esse alimento apenas processado. Essa era a alimentação do cara. E ele foi lá e trocou para 80% de hiperprocessados e 20% apenas de natural. Mas antes ele fez uma ressonância magnética. Nunca se tinha sido feito isso, para ver o que acontecia no cérebro com os alimentos. E aí que eu achei incrível. Após 4 semanas ele foi lá, além do ganho de peso, que foi absurdo,
Se ele continuasse naquele ritmo, em 6 meses ele ganharia 40 quilos. Um cara que era normal. O cérebro dele mudou. As ativações do cérebro mudaram. As partes que ele ativava era diferente. Eu falei assim, meu Deus, cara, eu nunca tinha imaginado isso. E aqui está a prova científica de que isso é real. Eu só tinha experimentado isso na minha parte prática aqui. Mas eu nunca tinha um dado científico. E depois eu quero mandar para o pessoal que fizer esse jejum, para que a gente possa ver esse documentário e, sabe, sentir mais confiança naquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus quer te limpar completamente, para que você escute a voz dEle, para que você ouça o Espírito Santo, para que você tenha sensibilidade. Pastor, mas eu nunca vi isso numa igreja, na igreja que eu faço não faz. Mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque nós queremos viver algo diferente com Deus. Se Deus me deu uma instrução, é porque Ele quer algo. Ele quer algo. Ele quer fazer algo. E às vezes Ele está vendo me batendo aqui e falou, Senhor, não está dando, poxa, o fulano está com um problema, o ciclano está com outro problema, estão separando lá, e às vezes eu tento correr que nem uma barata tonta e não resolvo nada. Aí se a gente fizer isso, quem vai resolver não sou eu. Vai ser o próprio Deus que vai nos tocar, que vai nos ativar. Sabe, naquele período em que eu estava vivendo no Espírito, eu me arrependi de não ter escrito um livro, porque acho que dava para escrever um livro rapidinho ali, pastor. Até falei para Deus, Deus, eu fiquei com vontade de escrever um livro e não escrevi. Dá para dar mais uns 3 dias aí? A gente escreve rapidinho aí. Porque era tanta informação, era tanta coisa que eu acessava ao mesmo tempo. Alguns irmãos aqui tiveram experiência. Eles viram isso, não foi uma coisa de falar. Eles experimentaram isso. Vou contar só o da dona Sônia. A dona Sônia está aí, dona Sônia? Olha para aquela senhorinha ali de cabelo branco ali, ó. Um dia, Jesus falou para mim assim, o Espírito Santo falou, naquele período que eu estava vivendo, Ele falou assim, você vai viver uma página da Bíblia hoje, uma experiência. Deu, sério? Que página da Bíblia? Uma história de Jesus. Deu, quando? Você vai ver. Aí eu fiquei andando, tal, daqui uns dias eu fui visitar um irmão aqui da igreja, e lá manifestou um demônio numa criança, e a gente expulsou aquele demônio, teve uma libertação incrível naquela casa. Quando eu saí daquela casa, o Espírito Santo falou comigo, você está vivendo uma história de Jesus agora. Deu, que história? Vai, lembra? Atualmente está aí, ó, está ativando. A minha mente já percorreu as histórias endemoniadas, não olhei a Bíblia, nada, achei, tá lá, Jesus foi numa sinagoga de manhã e expulsou um demônio de uma criança. Eu falei, então a sinagoga era a casa do irmão e a criança, está tudo certo. Beleza, o que ele faz depois? Jesus ia para o deserto e se isolar. Eu falei, beleza, bora, adoro ir para o deserto, vamos para casa. Vamos ficar de boa hoje, não vou atender telefone, vou ficar tranquilo. Qual que é a próxima sequência? A sogra de Pedro caía. Do texto bíblico, eu só fui seguindo o texto bíblico. A sogra de Pedro caía. Porque ela estava com febre e ela caía, isso. A pastora me lembrou aqui, explica da febre. É porque se você ler lá o texto, a sogra de Pedro fica com febre e ela cai de cama, né? E aí eu pensei comigo, a sogra de Pedro vai cair hoje. De repente, 11h30 da noite, liga a Shirley. Pastora, a minha mãe caiu. Falei, eita glória, já foi vestindo a calça assim? Vou lá no hospital. Daí, onde é que tu vai? Falei, vou lá salvar a sogra de Pedro. E aí fui, cheguei lá no hospital, quase chegou antes que a ambulância, né, dona Sônia? Aí cheguei lá com a minha carteirinha de pastor, tal, olhei lá no cantinho, cabelinho branco, tá, naquela época era tudo de máscara, né, Covid, máscarazinha, óculosinho, eu já cheguei já dando uma voadeira. Em nome de Jesus, febre, sai! Fiz assim, a mulher já levantou da maca assim, ficou me olhando assustado, falei, a senhora pode tirar a máscara? Ela tirou a máscara. Não era dona Sônia. Falei, a senhora está bem? Ela assim, estou bem. Eu, tá bom, espera aí. A Sônia, daí eu olhei para o lado, a dona Sônia dando tchauzinho na maca. Assim. Falei, Jesus amado, vamos lá, dona Sônia, e dá-lhe orar pela febre, dona Sônia. Daqui a pouco a dona Sônia falou assim, pastor, eu não estou com febre. Eu bati o cóccix aqui, eu estou com uma dor no cóccix. Então, tá, vamos orar por esse cóccix aí, tal, já que já estamos aqui e tal. Oramos, cantamos umas músicas junto lá, eu e ela, tal. Na costela, né? Ela estava com dor na costela, que ela tinha batido. Beleza, eu orei. Quando eu estava indo embora, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu falei, acho que eu viajei, homem. Acho que eu viajei. Aí quando eu estava indo embora, aquela senhorinha grudou no meu braço. Ela falou assim,
Eu estava aqui antes de eu desmaiar, eu estava aqui clamando a Deus, falando assim: Senhor, me socorre, porque eu não tenho ninguém. E eu tenho certeza que aquela senhora foi curada instantaneamente, porque ela estava desmaiada, e ela recebeu ali uma cura, e ela acordou imediatamente. E eu creio que algumas horas depois ela deve ter recebido alta. Os enfermeiros ficaram tudo me olhando, achando que eu era meio doido, mas deu certo, né? Vivi a história de Jesus por um dia. Você quer viver essas coisas? Você quer ir mais fundo, mais além, viver o sobrenatural? Eu sei que tem gente aqui que lembra do passado, que lembra quando você via pessoas cadeirantes deixando de ser cadeirante, pessoas sendo curadas e pessoas vomitando câncer. Você via isso? Eu vi isso. Eu vi senhorinhas que pegaram bancos de madeira gigante para jogar nas pessoas endemoniadas serem curadas, serem libertas na mesma noite. Eu vi isso direto. Eu lembro que uma vez, a primeira experiência que eu tive quando eu era recém-convertido, eu cheguei na igreja e o pastor falou assim: nessa noite pessoas vão ter experiências aqui com o sobrenatural. Algumas vão ver, outras vão sentir cheiros, outras vão sentir a presença de Deus. E eu lembro que eu era novo convertido, não sabia nada sobre isso. Ele estendeu as mãos assim, e eu comecei a ver a mão dele sangrar. Eu dei um cutucão na mão e falei assim: mamãe, a mão do pastor está sangrando lá. Dele: que sangrando, filho? Eu falei: não está vendo lá? Está caindo sangue da mão dele. Daí a mãe olhou, falou: filho, acho que você está tendo uma visão. Deu: não, mãe, que visão o quê? Estou vendo lá. Não, está sangrando. Não leva um papel para ele, alguma coisa lá. Ele falou: não, filho, não tem nada lá na mão dele. Você está tendo uma experiência com Deus. E foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor. E dali para frente eu comecei a buscá-lo mais. Sabe o que acontece quando você tem uma experiência com o sobrenatural? A tua fé aumenta, a tua percepção aumenta, você quer ir mais longe com Deus. As coisas dessa vida começam a não fazer mais sentido, porque você sabe que existe algo mais. E a minha pergunta para você nessa noite: você acha que o nosso Deus não quer trazer isso de volta para a igreja? É óbvio que Ele quer. É óbvio que Ele quer nos dar as experiências. É óbvio que Ele quer que a gente não fique correndo atrás do vento nessa terra. Mas nós estamos contaminados. E a gente precisa descontaminar. Vamos fazer isso juntos? Fique de pé. Eu não vou constranger quem vai fazer, quem não vai fazer. Não é o objetivo dessa noite fazer isso. Eu só queria fazer uma oração com você. Talvez aí no seu coração já esteja decidido: eu quero viver algo sobrenatural com Deus. E talvez ainda Deus vai falar com você sobre isso. Mas de qualquer maneira a gente vai orar sobre isso. Coloque sua mão no coração. Deus e Pai, eu sei que o Senhor já escolheu corações aqui nessa noite. Já separou pessoas que vão escutar o Teu chamado, que vão escutar a Tua voz, Senhor. E que vão atender a esse chamado, para viver um sobrenatural, para Te buscar com mais intensidade. Nós entendemos uma coisa da terra, a respeito daquilo que Satanás tem feito, Senhor. Através dos alimentos, nós temos inibido o nosso espírito, Senhor, restringido o acesso a Ele, e nós queremos cortar isso da nossa vida, Senhor. Eu sei que ainda não há possibilidade de nós vivermos assim para sempre, mas nós podemos fazer isso por um período e aprender o caminho, Senhor, aprender o caminho para Te achar, aprender o caminho para acessar o nosso espírito, para que nós possamos ter contato contigo, ir mais profundo contigo, ir mais além contigo. Mas nessa noite, Senhor, se é do Teu agrado, se o Senhor está de acordo com isso, se é da Tua vontade, eu queria pedir que o Senhor fosse mais além, nos desse uma experiência contigo nessa noite, Pai. Nos desse uma experiência aqui nessa noite contigo. Nós temos tanta saudade de Ti, Deus. Nós temos tanta saudade. Sentimos saudade, Senhor, da Tua presença, de quando o Senhor se manifestava na igreja. E eu sei que o Senhor quer fazer de novo, Pai. Eu sei que o Brasil foi chamado para ser um celeiro do mundo. Eu sei que o Senhor tem promessas sobre o nosso povo. E eu sei que esse é o tempo em que nosso coração está queimando, Senhor, por Ti. Nosso coração está desesperado, Senhor. Os nossos adolescentes precisam Te conhecer. As nossas crianças precisam Te conhecer. O Senhor prometeu, Senhor, que
Se a gente te buscasse, a gente te acharia. O Senhor prometeu, se a gente batesse e insistisse, o Senhor abriria a porta. Nós estamos, Senhor, juntamente com uma igreja, nos rendendo nessa noite.